Essa é a história de Elvis Presley. Elvis Aaron Presley nasceu no dia 8 de janeiro de 1935 na cidade de Tupelo, no Mississippi, nos Estados Unidos. Elvis nasceu com um irmão gêmeo, Jesse Garon, porém, o irmão gêmeo de Elvis não resistiu ao parto e nasceu morto. Em parte de sua infância, Elvis viveu apenas com sua mãe Gladys, pois seu pai, Vernon Presley, foi preso em 1937 acusado de estelionato. Somando-se a isso, a família foi despejada de sua casa, indo morar com os pais de Vernon, que foi posteriormente libertado em 1941. Em 1945, Elvis participou de um concurso de novos talentos e no mesmo ano, seu pai deu a ele um violão de presente, que virou sua companhia constante, inclusive na escola. Em setembro de 1948, a família Presley mudou-se para Memphis, onde morou por um bom tempo em condições precárias. Durante esse período, Elvis trabalhou como lanterninha de cinema e também como motorista de caminhão. Em 1953 concluiu os estudos e sempre que sobrava um tempo, cantava e tocava seu violão. Em julho de 1954, efetivamente Elvis inicia sua carreira profissional, sendo também esse momento considerado o marco inicial do rock and roll. Elvis ensaiava algumas canções, até que de forma improvisada começou a cantar as músicas That's Alright e Blue Moon of Kentucky, provocando no produtor musical Sam Phillips um grande entusiasmo. Surgia então o rockabilly, uma das primeiras formas de rock and roll. Participaram dessa gravação, além de Elvis e Sam, o guitarrista Scott Moore e o baixista Bill Black. Em julho do mesmo ano, as duas canções são executadas pela primeira vez numa rádio de Memphis, resultando em um grande sucesso. Como resultado dessa repercussão, Elvis é convidado a dar sua primeira entrevista como cantor profissional. A canção Blue Moon of Kentucky chega ao primeiro lugar das paradas de sucesso e That's Alright consegue atingir o quarto lugar. Em 1956, Elvis já aparece como uma sensação internacional. Elvis lança uma nova era estética tanto na música quanto na cultura popular. Suas canções e álbuns transformaram-se em enormes sucessos e alavancaram vendas recordes em todo o mundo. Elvis tornou-se o primeiro megastar da música popular, inclusive em termos de marketing. Muitos afirmam que essa revolução chamada rock and roll, da qual Elvis foi realmente emblemático, teria sido a última grande revolução cultural do século XX, já que as bandas, cantores e compositores que surgiram nas décadas seguintes e que também fizeram muito sucesso foram influenciados de alguma maneira por Elvis. Os filmes Love Me Tender, Lovin' You, Jailhouse Rock e King Creole foram um grande sucesso de público que tiveram seus méritos reconhecidos pela crítica especializada. No mês de outubro de 1956, Elvis realiza um show na cidade de Dallas para um público estimado de 27 mil pessoas, algo incomum para um artista solo naquela época. Em 1958, morre a mãe de Elvis, Gladys Presley. Nesse mesmo ano, Elvis vai para o exército, numa convocação real, facilmente descartável, porém aproveitada comercialmente para expandir sua faixa de público. Transferido, permaneceu na Alemanha, onde cumpriu seu período militar. Em 1959, conhece Priscilla Beaulieu, que tinha apenas 14 anos de idade na época e que viria a ser sua mulher alguns anos mais tarde. Em 1960, Elvis retornou da Alemanha e surpreendeu o mundo ao aceitar o convite para participar do programa de Frank Sinatra, realizando uma de suas melhores performances na televisão. O programa bateu todos os recordes de audiência do ano, inserindo Elvis em uma nova faixa de público. No período de 1960 a 1965, os seus filmes não conseguem fazer sucesso no mundo inteiro. Entre os gêneros apresentados em seus filmes estão o de musical, faroeste, drama e comédia. Os maiores e melhores destaques nesse período foram os filmes Flaming Star, Wild in the Country, Follow That Dream, Kid Galahad, Fun in Acapulco, Viva Las Vegas e Roast About.
A partir de 1965, seus filmes e trilhas sonoras perderam qualidade drasticamente, configurando então um período de grande alienação e tédio pessoal para Elvis Presley. Durante as filmagens de Viva Las Vegas, em 1963, os protagonistas Elvis e Anne Margaret apaixonaram-se intensamente, o que trouxe bons resultados ao produto final e muita especulação na mídia. O filme Viva Las Vegas é considerado um de seus melhores momentos no cinema, sendo muito elogiado até os dias atuais. O dia 27 de agosto de 1965 é marcado pelo encontro de Elvis com a banda inglesa The Beatles, sem evidências de qualquer produto audiovisual relevante. A única imagem que remete ao encontro de Elvis e os Beatles é uma foto em que John Lennon aparece saindo da casa de Elvis. No documentário The Beatles Anthology de 1996, os ex-Beatles Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr confirmam jamais terem tocado com Elvis e que somente John Lennon teria feito um som com o rei. No mesmo documentário, Ringo, a grande estrela da noite em simpatia e camaradagem geral, comentou ter jogado futebol com Elvis. Apesar da fase de pouca qualidade em seus filmes e respectivas trilhas sonoras, o ano de 1967 será lembrado pelo lançamento do disco que seria considerado um divisor de águas na carreira de Elvis, o gospel How Great Thou Art. O álbum surpreendeu o mundo. Gradativamente, transformou-se em um grande sucesso de crítica e público, sendo posteriormente premiado com um Grammy, que é considerado o Oscar da música. No mesmo ano, Elvis Presley finalmente casa-se com Priscilla Beaulieu, já residente em Graceland há alguns anos. O matrimônio do casal foi realizado na cidade de Las Vegas. No dia 1º de fevereiro de 1968, nasce Lisa Marie Presley, sua primeira e única filha. No ano de 1969, Elvis retornou aos palcos, após 8 anos de afastamento voluntário do contato direto com o público. O lugar escolhido foi Las Vegas, onde passou a realizar várias temporadas anuais aclamadas pela crítica e público. Certamente para Elvis, Las Vegas foi sua grande escola. Nos anos 50, suas apresentações explosivas eram, na verdade, espontâneas e intuitivas, tão fascinantes como, de certa forma, ingênuas e amadoras. A partir deste ano de 1969, Elvis Presley amadureceu sua performance e tornou-se um cantor experiente e com total domínio cênico do palco. O ano de 1969 também seria marcado por sessões de gravação muito produtivas e pela escolha de um repertório e equipe musical de grande qualidade. A resposta foi imediata. Suspicious Minds, In the Ghetto e Don't Cry Daddy tornaram-se grandes sucessos em todo o mundo. Entre 1970 e 1972, Elvis Presley realizou com enorme êxito várias turnês pelos Estados Unidos. E motivado pelo grande sucesso de That's the Way It Is, um novo filme foi idealizado, buscando registrar a intimidade e o ritmo frenético do astro e seus fãs. Então, em 1972, é concluído o documentário Elvis on Tour. De concepção bastante moderna para a época, foi vencedor do Globo de Ouro daquele ano. Também em 1972, Elvis apresentou 4 mega espetáculos em Nova York. Com isso, novos recordes foram quebrados tanto de público quanto de arrecadação. Nesta época, Elvis e Priscilla sofriam uma crise no casamento. Ela reclamava que ele estava distante dela pela enorme quantidade de shows, além de alegar que existiam casos de infidelidade. Tudo isso resultou no fim do seu casamento, ainda que de maneira informal, causando em Elvis um forte impacto e progressivo transtorno pessoal. Em janeiro de 1973, ele pede o divórcio definitivo. Ironicamente, Elvis viveu um ano profissional espetacular, retornando glorificado ao primeiro lugar das paradas mundiais de sucesso com a canção Burning Love. Apesar de estar mergulhado em problemas pessoais e de saúde, no entanto estava no auge como artista. Em 14 de janeiro de 1973, Elvis Presley realizou o primeiro show via satélite do mundo, transmitido ao vivo para muitos países. O especial Aloha from Hawaii foi assistido por mais de 1 bilhão de telespectadores em todo o mundo.
Apesar do aumento dos problemas pessoais e uma crescente piora em sua saúde com o visível aumento de peso, Elvis consegue empolgar em muitos de seus shows. A partir de 1974, seus espetáculos foram se transformando, onde era priorizada a qualidade e a grandiosidade das canções e também de sua voz, que atingia cada vez mais o seu auge. Ainda no ano de 1974, Elvis voltou a se apresentar no estádio Houston Astrodome. Novos recordes foram quebrados. Foram 44.175 pagantes contabilizados, público até então inimaginável para um concerto de um artista solo. Além de Houston, realizou shows históricos em Los Angeles, prestigiado inclusive por artistas e bandas das novas gerações, como por exemplo um eufórico e entusiasmado Led Zeppelin. Em 1975, Elvis Presley quebra novo recorde de público para um artista solo até então, apresentando-se para mais de 62 mil pessoas. Para muitos, os melhores shows de Elvis em toda a sua carreira foram realizados no ano de 1975. Entretanto, pessoalmente, os problemas somavam-se gradativamente. Em 1976, ano em que realizou mais de 100 mega shows, Elvis voltou a apresentar-se no último dia do ano na cidade de Pittsburgh, reconhecido pela crítica e pelo público como um dos seus últimos grandes espetáculos de qualidade, para os fãs, sem dúvida, antológico. Elvis Presley subiu aos palcos de forma sofrível ao longo dos 6 primeiros meses de 1977, com a saúde visivelmente deteriorada. No dia 26 de junho de 1977, em Indianápolis, Elvis fez seu último show, chegando a apresentar canções excepcionais para o período, como por exemplo Bridge Over Troubled Water, além de tocar Unchained Melody ao piano. Na noite de 15 de agosto de 1977, Elvis vai ao dentista por volta das 11 horas da noite, algo muito comum para ele. De madrugada, ele volta a Graceland, indo dormir por volta das 5 horas da madrugada do dia 16 de agosto. Por volta das 10 horas da manhã, Elvis teria se levantado para ir ao banheiro. O que aconteceu desse momento até por volta das 2 horas da tarde é um mistério. Sua morte ocorreu possivelmente no final da manhã no banheiro de sua suíte na mansão Graceland. Elvis só foi encontrado morto por volta das 2 horas da tarde por sua namorada na época, Ginger Alden. Logo após, então seu corpo é levado ao Hospital Memorial Batista e sua morte confirmada. A morte de Elvis Aaron Presley no dia 16 de agosto de 1977, causada por colapso fulminante associado à disfunção cardíaca, surpreendeu o mundo, provocando grande comoção. Os fãs se aglomeraram em maior número em frente à mansão. As linhas telefônicas de Memphis estavam tão congestionadas que a companhia telefônica pediu aos moradores para não usar o telefone a não ser em caso de emergência. As floriculturas venderam todas as flores que estavam em estoque. O velório aconteceu no dia 17. Alguns dos milhares de fãs puderam ver o caixão por aproximadamente 4 horas. Por volta das 3 horas da tarde do dia 18 de agosto, a cerimônia para os familiares e amigos foi realizada. Após a cerimônia, todos foram levados até o cemitério e logo em seguida o corpo de Elvis é enterrado. 2 meses após a morte do rei do rock, seu corpo e de sua mãe foram retirados da cripta do cemitério de Forest Hill e levados para um túmulo novo, dentro dos limites da residência de Graceland. Presley, a vida na música. Para os aficionados por Elvis Presley, esse livro é a leitura essencial para entender e conhecer tudo sobre a carreira do rei do rock and roll. Apresenta informações completas sobre todas as sessões de gravações entre o verão de 1953 e o de 1977, além de tudo sobre a discografia, incluindo gravações caseiras e amadoras, gravações ao vivo e sobras de estúdio. Um relato abrangente e revelador sobre a carreira musical de Elvis Presley. Vou deixar também o link que vai te levar até o livro Elvis e Sua Pelvis.
Este livro traz uma porção de informações quentíssimas e dados devastadores sobre o incrível rei do rock. Desvenda o segredo do seu célebre requebrado, revela por que as garotas enlouqueciam assistindo seus filmes. Conta como ele deflagrou uma verdadeira rebelião com uma simples piada. Explica por que botou 3.000 bolas de gude no camarim de um músico. Também explica por que ele estourava a tiros suas televisões durante terríveis acessos de raiva. Fala de suas farras milionárias, da grana que torrava comprando carros para pessoas que nunca tinha visto na vida, além das maluquices que os fãs e as fãs faziam por causa dele. E para completar, o leitor poderá acompanhar a vida do roqueiro segundo ele mesmo, nas páginas do seu lendário Diário Perdido.